Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia. Hoje, dia 12 de outubro de 2024, 8 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 2 horas da tarde lá em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo. Os russos fizeram mais um ataque com drones e mísseis aqui contra a Ucrânia, mais uma vez sem grandes impactos do ponto de vista militar. Os ucranianos, por um acaso, fizeram um ataque diferente. Vários mísseis e drones foram enviados, mas a gente não tem informação de nada sendo atingido aqui na Crimeia. Foram enviados em direção à Crimeia. Muito provavelmente foi uma tentativa ucraniana de identificar os pontos de defesa antiaérea russos aqui, ou então sobrecarregar os sistemas de defesa antiaérea russos aqui na região da Crimeia, né? A gente tem a informação de que o incêndio aqui em Feodósia, no 5º dia, foi finalmente apagado, mas a distribuição de combustíveis na Crimeia está um caos completo. Um monte de caminhão-tanque andando para cima e para baixo, uma dor de cabeça enorme para os russos aqui, né? Também teve um depósito de combustível aqui em Luhansk, na região temporariamente ocupada da Ucrânia de Luhansk, que foi atingido pelos ucranianos, né? Mais um depósito de combustível destruído aqui, mas a grande notícia do dia foi o avião Su-34 que foi derrubado aqui em Donetsk, né? Vocês sabem, esses aviões são usados pelos russos para lançar aquelas bombas planadoras que têm feito uma certa diferença nessa guerra, infelizmente, ajudando o lado russo, né? Essas bombas russas, elas são pouco precisas, mas elas são muito potentes e os russos têm muitos delas. Então, eles acabam destruindo as cidades e é por isso que os russos têm conseguido avançar, mesmo que pouca coisa aqui, mas têm conseguido avançar no fronte de Donetsk, né? E os ucranianos estão proibidos de derrubar, de atingir as bases aéreas de onde saem esses aviões. Mas esse avião Su-34 foi derrubado hoje, foi confirmado, a equipe morreu, ou seja, foi realmente explodido no ar o avião, e segundo informações dos próprios russos, teria sido atingido por um F-16, ou seja, a gente pode ter visto o primeiro ato aqui de um F-16 numa ação que é extremamente importante, que é eliminar essa ameaça das bombas planadoras russas aqui na linha de frente, né? Lembra que os russos usam isso em toda a linha de frente e é isso que tem dado uma vantagem a eles nos últimos meses, né? Se os F-16 realmente estão aqui e conseguem realizar esse trabalho de destruir os aviões russos, isso é uma excelente notícia, né? Isso pode mudar a guerra a partir daqui. Falando sobre a linha de frente, nenhuma mudança significativa. Aqui, o ataque russo em Novoivanivka foi retaliado pelos ucranianos. Os ucranianos retomaram todas as posições que os russos tinham tomado aqui e acabaram infligindo muito dano aos russos. Então, esses são os assuntos. A gente vai falar também sobre a questão do Trump, né, que saiu um livro lá nos Estados Unidos falando que o Trump conversa com Putin e coisa e tal. Eu não vi nenhuma novidade significativa nesse livro, me parece mais uma peça de propaganda eleitoral, mas vamos falar um pouco sobre isso também, mas só um pouco, porque eu fiz um vídeo sobre isso lá no Ancapsu, mas a gente vai falar um pouco sobre isso aqui também. Vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Peter Pinguço Gordola, Nada Liberta Mais que o Desapego e várias outras pessoas. Obrigado ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no wrevolving.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, então, como a gente falou, houve um ataque aqui com 28 drones Shahed 136 essa noite. Vocês podem ver a maior parte deles aqui na região sul da Ucrânia, entre Mykolaiv, Kryvyi Rih, Dnipro, Zaporizhia, essa região toda aqui. Dos 28 drones, 24 foram derrubados pela defesa antiaérea ucraniana e outros 2 caíram devido a sistemas de guerra eletrônica, ou seja, apenas 2 drones russos atingiram alguma coisa, mas não foi nada significativo do ponto de vista militar, né? Então essa é a situação. Agora, os ucranianos fizeram um ataque contra um depósito de combustível aqui na região de Luhansk, em Rovenki. Aqui está o Rovenki e o depósito pegando fogo ali, né? Dá para ver aqui. Aqui é uma imagem mais de perto, o pessoal tentando apagar o fogo ali nesse tanque. Olha só, é um depósito de combustível, segundo eles estão dizendo, tem óleo combustível, óleo lubrificante e mais um monte de coisa. Ou seja, está dentro da estratégia ucraniana de enfraquecer a logística russa, destruir a logística russa, né?
Mas como eu falei para vocês, o principal evento do dia, o principal ponto que a gente tem de ontem para hoje é a derrubada do Su-34, né? O Su-34 já foi dito aqui pelo Fighter Bomber, né? Voo eterno, camarada, e não sei o que lá. Foi derrubado na região de Donetsk, nessa região aqui, perto da linha de frente, e segundo o pessoal já está fazendo a brincadeira, né? Falha a linha de novo, voo eterno, camarada, né? O Fighter Bomber sempre coloca essa linha para dizer que morreu o piloto, né? Morreu a equipe, né? E realmente o avião foi atingido e morreu todo mundo, né? Mas até aí, assim, já é uma coisa positiva. Um Su-34 é dos aviões mais modernos que a Rússia tem nessa guerra, né? Mais moderno que ele, só o Su-35, e tem o Su-57, mas que não está de verdade sendo usado. De vez em quando os russos dizem que estão usando, mas é igual o T-14 Armata, né? Ninguém nunca viu de verdade usarem, né? Ou seja, ainda é um projeto, ainda é um protótipo Su-57. Agora, o Su-34, né, a Rússia perdeu um avião desses, é uma perda considerável para os russos isso. Mas tem mais, né? Segundo informações aqui dos próprios russos, isso aqui é um blogger russo, urgente, o nosso Su-34 foi derrubado, a equipe foi morta, o plano foi derrubado durante uma ação de derrubar a FAB, né, de lançar a FAB. FAB são aquelas bombas planadoras russas. A gente tem falado sobre isso, isso é um problema para os ucranianos. Essas bombas planadoras russas são muito inferiores às bombas planadoras russas ocidentais, mas ainda assim os russos têm bombas muito poderosas e muitas bombas. Então, por mais que elas tenham uma resolução ruim, que elas tenham uma área, uma precisão ruim na hora de atingir os alvos, ainda assim os russos têm conseguido avançar. A gente viu imagens aqui de Vuhledar, por exemplo. Como é que os russos tomaram Vuhledar? Eles bombardearam Vuhledar com trocentas mil bombas dessa. Aí, ou seja, destrói tudo, mesmo sendo bomba com pouca precisão, destrói a cidade toda e os russos conseguem avançar. E se você reparar, todos os avanços russos, inclusive desde Bakhmut, lá no início do ano passado, desde Bakhmut, todo o avanço russo é dessa forma. Os russos destroem as cidades completamente, eliminam tudo ali, e aí conseguem tomar a cidade, porque os ucranianos não têm um ponto de apoio por ali, né? Então ele estava lançando essas bombas FAB, e qual que é o outro problema? Eles conseguem lançar a uma relativa distância, 50 quilômetros da linha de frente. Como a bomba é planadora, eles lançam, ela vai planando até o local em que ela supostamente vai atingir. Então 50 quilômetros você tem que ter em tese, um Patriot consegue destruir um avião a essa distância, mas os ucranianos não podem botar Patriots muito perto da linha de frente. Os outros sistemas de defesa antiaérea não conseguem essa distância toda. Então o Su-34 ele vai ali, chega perto da linha de frente, 50 km da linha de frente, solta a bomba e volta, e com isso acaba sendo imune, né? Os ucranianos não conseguem derrubar os Su-34, Su-35 e outros aviões russos também, bombardeiros russos, que lançam essas bombas, e com isso eles conseguem fazer isso com impunidade em grande número, né? E a grande novidade é que, segundo eles estão dizendo aqui, aparentemente nosso Su-34 foi derrubado por um F-16, que foi controlado, que estava sobre o território controlado pelo inimigo. Ou seja, o F-16, uma das grandes vantagens que ele tem é justamente o sistema de detecção de aeronaves inimigas, que é muito mais moderno que os russos têm. Então ele consegue identificar o avião inimigo a uma distância muito grande e tem mísseis de precisão também que conseguem atingir o inimigo a muita distância. Então é possível que seja isso. A gente não tem confirmação disso daqui, tá? Isso aqui são os russos falando, os ucranianos ainda não confirmaram essa informação, mas segundo eles estão dizendo aqui, aparentemente foi derrubado por um F-16 que estava sobre o território controlado pelo inimigo, no caso o inimigo são os ucranianos, né? Haverá mais dessas perdas em breve. A OTAN mandou os F-16 para nos caçar, né? E agora terá menos bombas planadoras até os ucranianos. Consequentemente, nossa infantaria terá dificuldades de avançar. Então repara como é que os próprios russos estão percebendo o problema que isso significa, né? Ou seja, os russos não vão poder mais usar os Su-34 para lançar bombas planadoras, por risco de perder esses aviões para os F-16, né? E não tendo as bombas planadoras, os russos vão perder a grande vantagem que eles têm neste momento para avançar na Ucrânia, que são essas bombas que realmente os russos são bombas ruins, mas os russos têm em grande quantidade elas, então têm conseguido esse avanço, né?
Aqui, ó, tá essa notícia aqui que ele passou, tá aqui, ó. Um F-16 derrubando uma aeronave russa de 40 milhões de dólares sobre a Ucrânia num sábado de manhã. Muito bom, né? Ou seja, realmente isso daí pode retirar essa vantagem estratégica dos russos ali e acabar com esses pequenos avanços que os russos ainda conseguem fazer. Esses avanços não são significativos, mas a verdade é que a Ucrânia não tem uma resposta a eles, né? E no momento que a Ucrânia tiver F-16 impedindo o uso dos Su-34 perto da linha de frente, de outros aviões russos perto da linha de frente, isso significa que a Ucrânia tem o domínio aéreo da linha de frente. E aí, meu amigo, esse jogo pode mudar completamente, porque a Ucrânia pode passar para fazer bombardeios contra os russos na linha de frente, ou seja, a Ucrânia tendo a supremacia ou a superioridade aérea na linha de frente, ela pode usar outros aviões, não precisa ser o mesmo F-16, o F-16 pode ficar só na caça dos jatos russos, né? E outros aviões ucranianos podem ser usados para atingir as tropas russas na fronteira. Isso pode ser uma mudança, sim, realmente fundamental nessa guerra a partir daqui. Não está confirmado isso ainda, mas tudo indica que sim, que foi exatamente isso que aconteceu e que nós vamos ver uma mudança significativa nas linhas de frente aí nos próximos meses, né? O terminal de óleo de Feodósia, que estava pegando fogo já há 4 dias, parece que finalmente os russos conseguiram extinguir o incêndio, né? Vocês podem ver aqui, foram 9 tanques que foram destruídos, esses tanques em vermelho aqui, e 4 tanques danificados, os tanques em amarelo estão danificados, mas como eu lembro para vocês, os tanques próximos desses tanques danificados e destruídos aqui também certamente sofreram avarias e não vão poder ser usados por muito tempo, né? A capacidade mecânica do tanque, uma vez que foi submetido ao calor, ela tem que ser retestada, tem que ser reverificada. Pode ser que os tanques simplesmente não possam mais ser usados, tenham que ser totalmente condenados, né? Então, de qualquer forma, isso aqui vai gerar um problema muito grande para os russos durante muito tempo, né? E a prova disso é que está um caos lá na Crimeia com abastecimento de combustível, né? A Tesh, que é um grupo de partisãos ucranianos que atuam lá na Crimeia, fez algumas imagens aqui de como que a logística russa está uma confusão danada lá. Por quê? Porque é lógico, a alternativa que os russos têm agora é usar caminhões-tanque para abastecer a Crimeia. Não tem mais trens, não pode abastecer com trens, não tem gasoduto, só pode abastecer com caminhão-tanque, né? Só que caminhão-tanque é muito difícil, porque a quantidade que ele carrega é muito pequena, ele pode ser útil para a última perna da distribuição, mas para fazer a distribuição em massa para toda a Crimeia, né? Os russos ficaram numa situação complicada. Então, segundo ele está dizendo aqui, a logística russa está uma bagunça na Crimeia, né? Depois desse ataque na base de Feodósia, existe uma grande confusão de movimentos de caminhões-tanques lá na Crimeia para tentar abastecer as tropas russas, mas já existe falta de combustíveis em tropas russas ali na Crimeia. Então, excelente notícia isso. Está aqui os caminhões sendo usados, os caminhões passando para tudo quanto é lado lá, e essa é a situação na Crimeia, né? Bom, os ucranianos continuam usando os drones Dragão para destruir, para queimar coisas russas ali. Excelente, isso daí tem se mostrado muito efetivo, esses drones Dragão ucraniano, né, lançando termita, né, lançando bombas incendiárias ali nas posições russas. E isso tem sido realmente uma coisa que tem feito muito sucesso, né? E lembrando que munição incendiária é proibida em cidades, tá? A Convenção de Genebra proíbe em cidades por conta do risco para civis. Mas nesse caso aqui, que são posições russas, né, trincheiras russas aqui, não tem nada de errado. Bom, uma coisa curiosa aconteceu ali na região de Kursk, né, na região aqui controlada pelos ucranianos em Kursk. Nessa região aqui, vocês sabem, os ucranianos chegaram a tomar até Snagost, depois os russos fizeram um contra-ataque aqui e estavam fazendo um grande avanço em direção a Novoivanivka, aqui nessa região, com o objetivo de tomar Lubiomivka, né? Não conseguiram, inclusive estão com dificuldade porque os ucranianos tomaram aqui Veseloi e estão chegando cada vez mais perto de Glushkovo, né? Os ucranianos acabaram avançando por trás das tropas russas aqui, né? Mas a gente falou ontem que os russos fizeram uma grande tentativa de avanço, botaram mais um monte de tropas aqui para tentar retomar essa região de Kursk, lembrando que o Putin tinha exigido que essa região fosse retomada até o dia 15 de outubro.
Hoje estamos no dia 12 de outubro. Acho pouco provável que isso aconteça, né? Então, o que o pessoal está mostrando aqui é que nas últimas 24 horas as forças ucranianas repeliram inúmeras tentativas de ataque russas na região de Lubianivka. Parece que principalmente isso era um dos principais objetivos dos russos ali na região de Kursk. Poucas horas atrás, as forças mecanizadas russas tentaram furar a defesa ucraniana ao norte do vilarejo, ali em Ivanivka, mas não tiveram sucesso. Tiveram um pequeno sucesso, mas logo em seguida os ucranianos retomaram isso daí, né? Essa é a posição nas 20 horas do dia 11 de outubro. Então, o que ele está falando aqui ó, é que os russos chegaram a avançar alguma coisa, é o caso aqui. Ele está falando ao norte de Lubianivka, é justamente aqui na região de Novo Ivanivka, mas logo em seguida os ucranianos tiveram sucesso e retiraram, né? Aqui tem mais algumas informações de Kursk, está aqui, ó. Em Kurshnia, Kurshnia é a região de Kursk, tá? É Kursk, né? Ou seja, em ucraniano, Shnia é a região daquela cidade, né? Então, em Kursk, os russos foram enganados em uma armadilha e destruídos, né? Os russos estão tentando de novo na região de Kursk, né? Aqui, ó, na região de Kursk, o que foi perdido para os russos foi recapturado. Não podemos dar detalhes, né? Ou seja, o que os russos foram enganados a avançar em direção a Ivanivka, ao norte de Lubianivka, e depois sofreram uma emboscada ali e foram destruídos na região, né? O que eles haviam conquistado em termos de território já foi destruído, já foi recapturado pelos ucranianos aqui, ó. No último dia, os rapazes queimaram um bocado de caixas ali no ponto notável, né? NP, ponto notável, é uma região que está em disputa, né? O ponto notável favorito na região de Kursk, estão falando de Lubianivka, né? Nessa região aqui, que é onde os russos estão tentando tomar, Lubianivka, Novo Ivanivka, essa região aqui, né? O reconhecimento aéreo observou pelo menos 5 unidades de blindados queimadas ontem, então os russos tentaram avançar e não conseguiram. E hoje, de novo, durante o dia, o inimigo ativamente usou veículos blindados e forças de ataque no norte de Lubianivka, queimando um monte de coisas, um monte de caixinhas foram observadas queimando hoje também, né? Então, aqui isso está se falando no dia 11 de outubro, é exatamente a mesma coisa que a Astra Intel comentou no post anterior, né? Ainda é impossível dizer os resultados concretos, porque ainda tem batalhas acontecendo neste momento. Porém, hoje, no horário de almoço, a grande maioria das posições que foram perdidas em Lubianivka e Novo Ivanivka foram recapturadas. Tudo está muito dinâmico para registrar, mas as coisas estão de acordo, né? Aqui, ó. Na região de Kursk, até aqui, nós conseguimos ter sucesso em evitar os planos dos russos. Não podemos dar muitos detalhes, mas o exército russo sofreu perdas significativas em equipamento, né? Olha que coisa bacana, né? E aqui tem essa, acho que é a mesma coisa feita por outra coisa, né? Ou seja, os russos perderam um bocado de coisa e não conseguiram avançar ali em Kursk. Excelente notícia. Outra coisa curiosa é que de ontem para hoje houve um monte de UAVs indo em direção à Crimeia aqui de Henichesk, né? Tá aqui o Ozint, que é uma boa fonte, falando aqui que vários UAVs foram vistos indo em direção aqui à Crimeia, isso ontem, dia 11 de outubro, à noite. Mas não teve nada, não teve nada atingido aqui na Crimeia, né? A informação que o pessoal vê parece que os ucranianos estão tentando exaurir as defesas antiaéreas russas para algum grande ataque planejado pelos próximos dias. Aí vamos aguardar o que vai acontecer, qual que é o grande ataque dos próximos dias, né? Bom, o Pulevolan traz aqui algumas informações, mais uma vez aqui na região de Toretsk, não há nenhuma mudança significativa aqui na linha de frente. Aqui na região também de Pokrovsk, um pequeno avanço russo aqui, mas nada significativo também. E aqui mais abaixo, em Kurahov, também nenhuma mudança na linha de frente. Em Lubianivka, Novo Ivanivka, de novo, né, tudo aqui com área cinza, ou seja, a gente sabe agora que os russos tentaram avançar, mas não conseguiram, foram repelidos. Então também nenhuma mudança aqui em Kursk, né? Então, via de regra, a gente não viu nenhuma mudança na linha de frente, conforme o planejado pelos ucranianos. E, de novo,
se realmente o Su-34 foi derrubado por um F-16 e isso se tornar uma coisa comum agora na linha de frente, as coisas vão mudar nos próximos dias, né? Bom, o Instituto para Estudo da Guerra fala aqui sobre a tentativa russa, né? Os russos intensificaram a tentativa de tirar os ucranianos lá de Kursk. Como a gente falou, a partir do dia 10 de outubro, parece que tiveram um monte de tentativas ali, um monte de blindados, muitas tropas sendo colocadas lá, mas não conseguiram nenhum sucesso efetivo por ali, né? O Putin vai ficar chupando o dedo no dia 15 de outubro. Bom, a gente tem um monte de confusão na Rússia, na região da Ingushétia. Isso está ligado àquele discurso do Kadyrov que está culpando os russos por questão de preconceito contra muçulmanos, né? A Ingushétia é outra região da Rússia que também é de maioria muçulmana. Aqui, ó, a Chechênia está aqui. A Ingushétia é justamente aqui, é do lado da Chechênia. A Chechênia está aqui, a Ingushétia está aqui, né? Lembrando que essa região toda aqui é a região muçulmana da Rússia, né? Então, o Daguestão, a Chechênia, a Ingushétia, essas outras áreas aqui também, todas têm muita presença muçulmana aqui. E a gente falou sobre isso ontem, né? Ontem ou anteontem, agora eu não lembro. A gente falou sobre isso nos últimos dias. Aí o Kadyrov, né, que é o chefe aqui da Chechênia, é um aliado do Putin, mas ele tem reclamado do governo russo, particularmente de alguns deputados do parlamento russo, porque foram passadas algumas leis de imigração que afetaram os muçulmanos que vêm aqui do Turcomenistão, do Uzbequistão, do Tajiquistão, do Quirguistão, né? Toda essa área aqui também é de maioria muçulmana, e os russos passaram algumas leis que proíbem ou limitam a imigração desse pessoal, e o pessoal muçulmano russo aqui da Chechênia tomou as dores, né, dos imigrantes muçulmanos. Por quê? Porque são leis claramente contra imigração de muçulmanos, né? E isso é um absurdo, né? Ou seja, o muçulmano, só porque ele é muçulmano, não quer dizer que ele seja um terrorista, não quer dizer que ele seja uma pessoa do mal e coisa e tal, e eu concordo nesse ponto, né? Então, ou seja, esse é o problema. Isso está causando uma briga lá na Rússia, né? Existe uma grande quantidade de russos. E agora, olha só o que aconteceu. 3 oficiais do Centro para Combate a Extremismo foram alvejados e mortos numa rodovia perto da entrada de Magás, ali na Ingushétia. E o pessoal que matou esses oficiais do Centro para Combate a Extremismo chegaram num carro Vaz 99, que é um tipo de carro lá, e depois fugiram, né? Ou seja, parece que também tem relatórios do desaparecimento do Adam Ramanchoev, que é um deputado, um congressista desse Centro-E da Ingushétia. Centro-E é justamente esse Centro para Combate a Extremismo, né? Ou seja, a gente está vendo aqui combate entre muçulmanos e as tropas russas de combate ao extremismo muçulmano, né? Que, segundo acusa o Kadyrov, está sendo movida puramente por islamofobia, né? Então aqui, ó, esse incidente vem depois das tensões aumentadas, depois das observações do Kadyrov sobre uma tentativa de assassinato que teria contra ele e a dívida de sangue que ele prometeu em resposta e não sei o que lá, e o pessoal pediu que os residentes não hajam chamadas provocativas, não respondam a chamadas provocativas e pensem sobre o que estão fazendo, não sejam levados por emoções e coisa e tal. Olha só o risco que tem lá na Rússia. É o que eu falo, isso demonstra a fragilidade do Putin, né? Essa thread aqui descreve o tamanho do problema, e vocês vão ver que o problema é realmente muito grande, né? Como eu falei, o Kadyrov está fazendo críticas à política de imigração. Mas por que isso? Onde é que surgiu isso? Porque existe um mercado, uma loja lá, um sistema lá na Rússia, né? Um site na Rússia chamado Wildberries, que é tipo o Mercado Livre aqui no Brasil, que é um site de compras na internet, né? E esse site de compras, ele teve alguns problemas com imigração, ele contratava, a gente chegou a falar sobre isso, teve até algumas lojas dele que foram queimadas, alguns depósitos que foram queimados, por questão de briga de imigração ilegal e coisa e tal, então tem a ver com isso. Mas repara, o Kadyrov está usando o ponto da imigração ilegal justamente para tentar ativar a população muçulmana contra, né, a população da Chechênia contra os russos lá, porque na verdade, no final das contas, a grande briga do Kadyrov é porque ele perdeu o controle, ele tinha ações dessa empresa e não tem mais, né? Então aqui, ó, o chefe da Chechênia, o Razman Kadyrov, num encontro com suas forças de segurança, anunciou uma revanche de sangue e ameaçou
matar 3 agentes, 3 parlamentares federais. Um senador do Daguestão, o bilionário Suleiman Kerimov. Esse Suleiman Kerimov é, segundo dizem, a carteira do Putin, é o cara que gerencia o dinheiro do Putin, então ele é muito próximo do Putin. E 2 outros deputados do partido United Russia, que é o partido do Putin. Então, assim, repara como é que tá virando uma briga do Kadyrov contra o Putin, essa história, embora o Kadyrov não tenha ameaçado o Putin diretamente, né? Ou seja, de fato, ele ameaçou o Putin, ameaçando liquidar a sua carteira, que é o Kerimov, né? Será que o Kadyrov vai sofrer o mesmo destino do Prigozhin? Ou seja, o fato do Kadyrov ter feito isso já mostra que o Putin está fraco. O Kadyrov não faria isso se tivesse respeito pelo Putin, né? Bom, o que acontece nessa história, né? Houve os donos do Wildberries, né? É justamente o oligarca Suleiman Kerimov, que a gente falou que é a carteira do Putin, né? Eles têm esse grande marketplace russo, Wildberries e não sei o que lá, 539 bilhões de rublos, ou seja, é um casal muito rico isso daqui, né? Só que eles tiveram um divórcio, e nessa briga de divórcio dos dois, eles reestruturaram toda a empresa. Por quê? Porque era um casal muito rico, nenhum tem dinheiro para pagar, para comprar a parte do outro, então tiveram que fazer uma reestruturação acionária no Wildberries. E como é que eles fizeram isso? Eles transferiram tudo para novas empresas, e o Kadyrov, que tinha ações da Wildberries, perdeu essas ações nesse processo. As ações e cargos que o Kadyrov tinha dentro da Wildberries foram transferidas para o Mizoyan Brothers, irmãos Mizoyan, que são ligados a Tetiana Kim, que é a ex-esposa do cara, né? Então, ou seja, bom, é uma confusão, nada, eles explicam esse troço todo aqui, mas em última análise, o Kadyrov está sentindo que passaram a perna nele, nesse processo de separação dos dois. A reestruturação de ações que eles fizeram nesse processo lá do Wildberries prejudicou o Kadyrov muito e ajudou o Kerimov, que é o amigo do Putin, né? E faz sentido isso, porque o Putin está com falta de dinheiro também, né? Então, ou seja, e nessa ele fez essa ameaça não contra o Putin, mas contra o Kerimov, que é a mesma coisa, né? E o que vai surgir disso daí, meu amigo, a gente não sabe. O que indica só é que, de fato, há uma briga muito grande na cúpula do poder lá da Rússia. O Kadyrov é amigo do Putin, é ligado a vários siloviki lá na Rússia. Para estar tendo essa briga muito grande, é sinal de que as coisas não vão bem para o Putin lá, né? Bom, falando sobre a viagem do Zelensky na Europa, né? O Zelensky encerrou a viagem dele na Europa, visitou vários lugares e coisa e tal. Alemanha, Inglaterra, Alemanha, Itália, o Vaticano, enfim, foi em vários países para justamente reforçar a cooperação com a Ucrânia, né? Então, parabéns ao Zelensky aí. E uma das coisas que ele fez foi apresentar o plano de vitória da Ucrânia aos aliados nesse tour pela Europa que ele fez, né? E esse plano inclui exatamente como é que vai terminar essa guerra. E aí o curioso né? Muita gente não acredita nisso. Fala, pô, como que o Zelensky vai acabar com essa guerra, né? Como é que ele teria condições de fazer isso, né? E bom, tem aqui o Kenneth Gregg, que é um voluntário americano na Ucrânia. Ele fez uma thread aqui que o Liu Ano está publicando aqui, e que basicamente ele fala que, olha só, o Zelensky é justificado no otimismo que ele tem para encerrar a guerra. Existe sim um plano que conecta vários eventos que vão acontecer em uma pintura unificada, tá? Vou falar para vocês aqui, ele não descreve o que é, ele não fala o que é. O que ele diz só é o seguinte, olha só, o Zelensky tem um plano real, um plano que pode funcionar. Então, esse daqui, ele está dizendo aqui, ó, nesse momento, os chamados especialistas da mídia só conseguem ver alguns poucos eventos e não conseguem tomar uma conclusão com base nisso. Eu gostaria de ligar a situação na guerra atual a uma pintura cubista, em que tem pontos importantes que você consegue ver, mas pontos que todo mundo é cego, você só consegue perceber. Você fica olhando um ou outro cubo, mas não conseguem ver a visão geral da coisa, né? E é lógico que isso é feito de forma deliberada para justamente não mostrar qual é o objetivo ucraniano, né? Fazer uma valsa em torno disso daí para, no final das contas, a Ucrânia ter a chance dela, né? Nós vamos atacar com força, mas onde?
A Kursk é uma manobra de enganação só para atrair os russos para lá, ou é o principal ataque ucraniano nessa região, né? Vamos voltar no tempo em janeiro, abril de 2022. No dia 24 de fevereiro, os turistas sem visto cruzaram a fronteira, né? Ou seja, está falando da invasão russa na Ucrânia, e conseguiram derrubar alguns centros de comando e estações de radar. Eles tinham equipamento muito moderno em contraste com o nosso, com os ucranianos que realmente tinham um equipamento muito antigo. Vieram como uma infestação de gafanhotos bíblicos, né, em todas as direções, do norte e do sul. Todas as unidades VDV foram colocadas com o objetivo de tomar Kiev, coisa e tal, pousar no aeroporto de Hostomel. Rapidamente tomaram 25% do território ucraniano, e de repente encontraram resistência e grande quantidade de material e homens que começaram a ser perdidos pelos russos, né? E aí os turistas que eram vistos como totalmente superiores pelo Ocidente, esperava-se que eles tomassem Kiev rapidamente e capturassem em questão de semanas Kiev, se surpreenderam, né? Acabaram vendo que não era bem assim. O tal comboio de 63 quilômetros nunca chegou em Kiev, né? De repente, os russos perderam 40% das tropas dele treinadas em 3 meses. Começaram a substituir pelos contratos voluntários, que não tinham nem um mês de treinamento. E no final das contas, acabamos liberando todo o norte da Ucrânia, a grande parte do Oblast de Kharkiv. Nós havíamos recebido apenas uma fração da ajuda militar prometida. Nós liberamos o Oblast de Kharkiv com 75% do nosso material antigo e só 25% de material novo ocidental, né? Então, os russos, né, os turistas russos, perceberam que não conseguem tomar a Ucrânia com a guerra moderna e voltaram às táticas do Stalin, que é onde eles estão agora, né, de sacrificar um monte de soldado russo, bombas que destroem cidades ao zero e coisa e tal. Os russos não começaram ainda a sua mobilização geral, né? Por isso, as táticas da guerra finlandesa, da Guerra do Norte, adiando batalhas com o objetivo de infligir o máximo de perdas pessoais ao inimigo possíveis, estão dando resultado. O que está acontecendo nesse momento, tanto em Kursk quanto em Donetsk, o inimigo avança minimamente, na sua capacidade de tomar grandes comunidades é mínima, ele não consegue tomar grandes pontos, avança muito pouco, com muitas perdas, né? Aí fala um exemplo, compara Vuhledar com alguns pontos lá na guerra da Finlândia, né, que também que os soldados defendendo na guerra contra a Rússia. No final das contas, os russos tomaram a cidade de Vuhledar, que ele usou como exemplo ali, mas 15 mil russos mortos e uma cidade totalmente em ruínas, que não tem nenhuma condição de sobreviver ao inverno, né? Considere ainda nossos ataques às estações de radar, depósitos de óleo e campos aéreos, né? Isso permite que nossos soldados usem os F-16 e coisa e tal para combate muito proximamente, né? E a gente vai ver um bocado de abuso nos próximos 2 meses. A nossa mobilização foi fortemente criticada, a mobilização na Ucrânia, mas é justo essa crítica, né? O resultado que nós temos agora são 3 a 5 brigadas em reserva, treinando diariamente, que estão sendo designadas para ações não críticas, né? E agora a gente tem uma grande quantidade também de aeronaves e capacidade de desembarque anfíbio, que foram fornecidos pela Suécia, Finlândia e Holanda, né? Vários barcos que foram testados com sucesso na captura das plataformas de gás do Mar Negro, né? Ou seja, no final das contas, eu não posso falar muita coisa, porque senão eu revelaria muito do processo que está para acontecer, né? Mas o que ele está querendo dizer é que, sim, existe um plano do Zelensky para os próximos meses. Vamos ver o que vai acontecer lá na Ucrânia, né? E, bom, saiu lá nos Estados Unidos uma surpresa de outubro, né? As eleições americanas sempre têm a surpresa de outubro, que é alguma novidade aí que vai prejudicar um dos lados e coisa e tal, e aparentemente é um livro sobre o contato do Putin com o Trump, que teria continuado nesses meses em que o Trump está fora da Casa Branca, né? Na verdade tem um monte de coisa ali, né? Segundo um ajudante do Trump que não se identificou, ele disse que houve 7 conversas, ele se encontrou com o Putin 7 vezes depois que saiu da Casa Branca, né?
eu não sei o que dizer disso daí. Eu fiz um vídeo sobre isso em detalhes lá no Ancapsu, mas o fato é que eu confesso para vocês que eu concordo. O Trump ele tem falado coisas que não teria outra explicação que não seja ele estar do lado do Putin, né? O que é uma infelicidade. Eu acho que isso vai atrapalhar o Trump nessa corrida na Casa Branca. Mas eu sinceramente tenho minhas dúvidas se isso daqui é alguma coisa que realmente vai fazer diferença no final das contas. Como eu falei para vocês, os Estados Unidos têm uma posição institucional muito mais forte que o Brasil, por exemplo. Ou seja, é muito pouco provável que, mesmo que o Trump queira mudar a relação ucraniana com a Ucrânia, a relação americana com a Ucrânia, ele não vai conseguir fazer isso, porque é uma estratégia de Estado, não é uma estratégia de governo, esse apoio americano à Ucrânia. Vamos ver o que vai acontecer. Eu acho que isso daqui vai resultar em nada no final das contas, mas vamos descobrir. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.